Estamos de volta com a opinião dessa segunda-feira, dia 8 de julho de 2013. A gente segue aqui a conversa com o Alexandre, o Jonas, o Glacir e o Cuca. Tem aqui duas perguntas, né? O primeiro, o Mário, lá do São José, quer saber por que tanta crítica para o lado negativo e o lado positivo. Bom, Mário, a TV Farroupilha entrou em contato com a administração municipal para se fazer presente hoje aqui no Opinião, e eles disseram que não iriam se manifestar por enquanto. O Opinião não é e nunca vai ser um programa só de oposição ou só da situação. A nossa ideia aqui é ser apartidário e levar informação para ti que está em casa nos assistindo. A gente reforça o convite para alguém da administração municipal, o prefeito Clayton, o Fantinel, né, sempre trabalhando forte lá na comunicação também, para que se façam presente aqui para esclarecer todas as dúvidas dos nossos telespectadores, nossas e de todo o farroupilense também. Uma outra dúvida que chega, se os convidados têm alguma informação sobre uma troca da diretoria do Hospital São Carlos. Jonas, tu soube alguma coisa sobre isso? Na verdade, a gente tem a informação de que é para haver uma reforma estatutária, uma reforma dos estatutos do hospital, realocando algumas posições, alguns cargos dentro da estrutura administrativa do hospital, e nesta reforma me parece que um dos conselhos, o deliberativo, não sei se deixaria de existir, existiria um novo conselho, e eu não sei se nessa mesma reforma já seria feita uma nova eleição, com uma nova diretoria. As informações são muito vagas, eu não posso adentrar muito neste assunto, porque eu não tenho conhecimento suficiente. A gente tenta dar uma opinião onde a gente tem pelo menos um pouco de conhecimento, até porque a gente pode daqui a pouco, dizendo uma informação incorreta, melindrar aí posições. Então eu prefiro não adentrar mais do que isso. Só eu acho que as coisas deveriam serem feitas com determinado tempo, né? Eu acho que não precisa entrar revolucionando como está se fazendo tudo assim, porque a chance de dar errado é bastante grande. A única coisa que eu sei é que a própria vereadora presidente da Câmara de Vereadores, a vereadora Maria da Glória Minegoto, me expressou em outra oportunidade, dizendo que alguns sócios, até remidos, sócios bastante antigos, de famílias que fundaram o hospital, me parece, estavam bastante assustadas com essas reformas e com os rumos que o hospital poderia tomar de agora por diante. Que, no meu ver, é temerária. Eu acho que essa atitude do prefeito de mudar a forma de gerir o hospital, ela é temerária. Uma que vai dar mais poderes para o administrador, que hoje a gente sabe que é PT, é o pessoal que é a Vera Genro, que é sobrinha do nosso governador, é o Ciziloto, que era prefeito do PT em Garibaldi. Então, assim, é temerário porque vai centralizar na mão de pessoas. Existia um conselho consultivo e uma diretoria executiva, e isso aí vai ficar só num conselho. E vai diminuir os poderes dos conselheiros. Então, eu não vejo com bons olhos, é antidemocrático. Hoje se fala que o hospital tem uma dívida em torno de 16 milhões e vão contratar um empréstimo de 25 milhões para ganhar 5 de fundo perdido. Mas qualquer dona de casa que está nos assistindo sabe que se existe um déficit mensal, tem que enxugar gastos ou aumentar a arrecadação. Nunca contratar um outro empréstimo para pagar um empréstimo, para essa dívida alguém vai ter que pagar um dia. Então, assim, é temerária essa posição. O prefeito continua achando que ele deve ser um bom médico, pelo que se sabe na cidade, mas como administrador ele está mostrando a cada dia que realmente está perdido e está confiando em pessoas que não são da cidade. A Glória fez um comentário naquele dia lá muito, muito oportuno, que a partir do momento que se delega poderes para pessoas importadas de outros locais, eu não tenho nada contra contratar pessoas de fora, mas essas pessoas que estão sendo contratadas, elas vão embora e o problema vai ficar para a comunidade. Então, assim, eu acho que mais pessoas da comunidade têm que manter essa administração conjunta e democrática. Da maneira como está sendo feito, é temerário. Um ano antes da eleição, eu falei na imprensa que o hospital tinha dívida, eu fui contestado várias vezes, e está aí, a dívida a gente sabe que existe, muitos por investimentos necessários, mas o problema é que precisa melhorar a origem e o destino. Isso aí, em qualquer empresa, em qualquer residência, a gente sabe que se fugir disso aí, nós estamos fadados aí. Com relação à oposição, a oposição faz um favor para a situação, de apontar coisas que os colegas, os partidários, os cargos, nunca vão dizer para o prefeito, prefeito, isso aqui está errado, tá? Porque eles têm medo de perder os cargos, isso aí é natural. Então, assim, nós da oposição, e hoje eu vejo como oposição o Jonas
E eu, muito nas redes sociais, porque os vereadores mesmo, a gente comenta isso aí, eles votaram tudo, aprovaram tudo que o prefeito mandou, eles nunca foram contra. Inclusive regime de urgência em projetos que teriam que ser analisados com mais paciência, com mais técnica, aprofundar mais o futuro do que isso vai representar para a comunidade, porque isso a gente vem debatendo toda a vida e graças a essa mobilização do jovem foram às ruas para mudar os desmandos políticos. O que é os desmandos políticos? Os políticos, ao longo desses 20 anos, trabalham para os políticos e não para o cidadão. Isso que está levando as administrações cada vez mais a aumentar cargos, a pensar na próxima eleição, garantir os cargos e os salários. E o benefício para o cidadão não acontece. Nosso prefeito continua gastando 17 milhões por mês, ao longo desses 6 meses, e o que se vê na rua de diferente? Ele está esperando para fazer um plano mirabolante. Dinheiro é gasto todo dia. Se não há uma equivalência para o cidadão, continua para os políticos. Até agora, o nosso prefeito só fez para os políticos. Aumentou cargos, dobrou os FG, que é o que recebe o CC, enfim, só para os políticos. Isso aí não é bom. Então, a oposição não manda flores. A oposição diz o que acha que está errado, sugere. E o prefeito, assim, o que ele conseguiu até agora? Ele fez uma grande importação de PTs. Os PTs desempregados da região estão tendo aqui, de Caxias, de Garibaldi, de Porto Alegre, estão tendo aqui. Demitiu rainhas, aumentou a crise do hospital com a interdição do UTI, a UCI não avançou nada em 6 meses, dobrou o salário do cargo de confiança, criou novas secretarias. E tem uma coisa grave, que eu já falei bastante nisso aí, como prefeito do PDT. Ele aceitou do líder do governo do PDT, vereador do PDT, um terreno para pagar a dívida que ele tinha na prefeitura. Pode ser até legal, mas também não é moral. Se eu fosse prefeito, eu não aceitaria isso. Se o terreno é bom, vende e paga a dívida. Fez uma reforma administrativa que ainda não foi explicado quanto compromete o futuro. Isso aí é temerário, é a toque de caixa fazer isso aí. Hoje eu escutei de manhã na mídia que ele disse que foi discutido 8 meses. Não com a comunidade, não com os servidores. Eu tenho falado com os servidores ali e eles não estão contentes com tudo isso aí, não. Existem alguns que sim, mas a grande maioria não, né? Essa troca de secretário, o investimento na vacina HPV, uma coisa maravilhosa. Mas quando ele disse que ia fazer, o governo federal já apontava que ia fazer em breve. E já está sacramentado. Ano que vem, todo o Brasil vai ter vacina para HPV. Quem é que vai ressarcir esses valores que foi tirado da saúde agora? Precisava toda essa urgência? Quantas pessoas perdem a vida em função do HPV anualmente? Quantas pessoas estão perdendo a vida pelo péssimo atendimento do hospital hoje? Das pessoas que estão na fila para ter a cirurgia? Isso é coisa de oposição, nós temos que falar isso. A situação não vai dizer isso. A situação não vai trazer isso aí a público. Nós, da oposição, temos essa função. E eu acho que a partir de agora, com essa quebra do bonzinho, do abraço, de vamos abraçar a cidade, está todo mundo feliz, eu acho que é um ponto um muro de divisor. Porque os vereadores até agora, nós temos 4 do PMDB e 2 do PP. Mesmo que o PP venha fazer parte do governo, que já é quase uma confirmação na cidade, nós vamos ter 4 vereadores do PMDB. 5 do PMDB? 5. Perdão. 5 do PMDB. O PP iria para a situação? É o que se comenta. Tem essa conversa, né, de que o PP poderia estar indo para a situação. Até porque... De forma oficial? Coisa sobre isso não, também, oficial ainda não, né? Até pelo seguinte, alguns vereadores do PP ainda mantêm cargos que eram da administração anterior, como CCs até hoje. É uma forma de negociar, é o jeito PT de administrar que eu digo, né? Fazer composição com tudo e com todos, né? E eu acho o seguinte, nessa fase do prefeito aí, ele é um prefeito muito viajante. Que bom que ele vai buscar recursos e tal, né? Mas assim, o que se tem o sentimento coletivo aí de quem discute política é que o prefeito terceirizou a parte política para o PT, a parte de rotina de atender o contribuinte hoje é com o vice-prefeito, e o prefeito toma mais as decisões macros, que é de viajar, de buscar os grandes entendimentos, que até agora a gente não viu muita coisa, né? Teria mais algumas coisas aqui ainda que eu acho que foi o que ele conseguiu até agora, mas de benefício para o cidadão é uma provocação que eu faço aqui. O que o cidadão viu de mudança no nosso dia a dia?
Eu dizia na campanha que era 6 por meia dúzia. Hoje eu estou meio temeroso. Eu acho que o 6 de hoje talvez seja menos que a meia dúzia. É um perigo e nós temos que estar atentos, nós temos que torcer para que dê certo, mas assim, a oposição tem que dizer as coisas. E eu acho que os vereadores agora, com esse divisor aí, eles vão atuar mais como oposição e não só pelo amém. Me permite, Cristiano, porque eu quero muito falar sobre a oposição. Qual é a oposição que está acontecendo no governo em Farroupilha? De vereador nenhuma, porque aprovam tudo unanimemente. Eu estou vendo a oposição sendo citada aqui, a oposição feita pelo PV, pelo PSDB, por quem está do lado de fora, inclusive do jogo político em cargos. Mas a oposição na Câmara eu não vi. Posso ter ouvido falar em ser contrário, mas se na hora da votação todo mundo aprova, não existe oposição. Qual é a oposição que existe na Câmara Municipal? Eu não vi nenhuma. Eu mesmo, da semana passada, o Bolivar Pascoal esteve com nós, foi questionado sobre essa questão, e principalmente da reforma administrativa, de por que a estranheza que causou, a Clarice falou isso, eu comentei isso também, dos próprios vereadores do PMDB terem votado a favor. Segundo, unanimemente. Segundo o Bolivar Pascoal, foi uma estratégia política do PMDB e da oposição. Não sei se foi acertado. Mas então o PMDB estava muito preocupado com a estratégia política, com a situação do município, não. Eu não entendi. Uma estratégia dessas. Sim, não, a questão aqui, eu acho que uma coisa muito positiva de tudo isso, apesar dos pesares, uma coisa muito positiva que eu estou percebendo, é que está acontecendo um despertar político. No Brasil, né? No Brasil e na nossa célula municipal Farroupilha. Isso é muito bom. Ótimo. Isso é muito bom. Por quê? Porque se nós formos olhar o passado, todos cometeram muitos erros. E talvez os mesmos. E talvez os mesmos, repetindo os mesmos erros. Tá? Então, sim, nós estamos agora com uma situação nova, tá? E isso, apesar dos pesares, que venha a dar um despertar para que o nosso amanhã, tá, seja um amanhã mais consciente. Nós somos um povo pouquissimamente politizado. Nós não sabemos o que é política. Infelizmente é verdade. Conceito de política não se sabe. Tá? Porque ele foi deturpado. As referências que nos passaram, já de gerações e gerações e gerações, já foi um conceito deturpado. Tá? Então, apesar do que estamos vivendo, tudo é passível de correção. Algumas coisas, infelizmente, deixam sequelas. Tá? Esperamos que não aconteça isso aqui na nossa esfera municipal. Erros tão graves assim. Mas o bom é que o telespectador que esteja assistindo esse programa, que está muito bom, tá? Ele se junte a nós, a essas pessoas que estão aqui, para debater política, para estudar política, porque política é a forma, é a ferramenta que temos para administrar os recursos públicos, para melhorar a nossa vida. Então tem que dar parabéns para o Glacir, tem que dar parabéns para o Jonas, parabéns para o Cuca, para ti, Cristiano, tá? Que estão aqui dispostos a defender os interesses públicos. No campo das ideias, não de pessoas. Né? Das ideias, tá? Sim. Entende? Então, esse é o valor mais importante de tudo. Corrigir, obviamente, o papel da oposição. Eu não gosto do termo oposição porque ele tem um sentido que ele está em contra. Não é estar em contra. Eu acho que mais teríamos que utilizar como uma fiscalização, pode talvez. Ser. Né? Seria mais alinhar ideias para o bem da comunidade. Exatamente. Esse seria o papel de todos os vereadores, inclusive da situação. E dos cidadãos também, né? Porque nós temos... A gente está no nosso tempo bem apertadinho. Chegou uma pergunta aqui, desculpa te cortar, chegou aqui do Edson do Centro, direcionado ao Jonas. 12 anos do PMDB em Farroupilha. Se tu considera que o hospital nesses 12 anos estava melhor do que a situação está tentando fazer agora? Bom, eu primeiro posso responder. Na verdade, eu estive no governo durante os últimos 4 anos, eu participei apenas da gestão do prefeito Bareta, né? E o hospital, ele é uma entidade já de algum tempo que não é vinculado à prefeitura municipal diretamente. É uma instituição pública de direito privado, ou seja, uma associação que não está vinculada ao município. Ele é recebedor de recursos públicos, tanto municipais, estaduais e federais, é verdade,
mas eu acho que a administração do dia a dia do hospital, ela não deveria ficar a cargo das influências do gestor prefeito do município, seja ele quem for. Eu acho que isso não é positivo. E a partir do momento que a gente percebe que o hospital ele é feito de pessoas comprometidas com a nossa comunidade, e essas pessoas comprometidas com a nossa comunidade acabam sendo substituídas por pessoas que têm na sua essência não o comprometimento com Farroupilha, e sim o comprometimento com cores partidárias, eu acho que isso não é positivo. Quero dizer que no funcionamento do hospital como um todo, eu não acredito que tenha havido grandes alterações, nem para melhor e nem para pior, de dezembro até agora. Não acho que isso... Eu acho que é administrativamente. E essa questão administrativa, se alterada de forma significativa, ela pode, na verdade, influenciar negativamente, talvez não no curto prazo, né? Mas quem sabe daqui mais 6 meses, daqui mais um ano, é que a gente vai sentir essa dificuldade. Mas dentro desse comentário que o João está fazendo é o seguinte, ó, atrasos de pagamento de médico, de fornecedores, não tinha antes, então existia um controle maior nessa parte. Não estou defendendo a administração anterior, eu critiquei muito e vou continuar criticando, mas assim, ó, o que se vê agora são coisas que agravaram. O fechamento da UTI é uma coisa grave, o atraso de pagamento de médico é uma coisa grave, mas eu queria puxar o vem para a rua, Alexandre. Eu concordo com 75% com o que tu falou, 25% não, que é o seguinte dos jovens. Os jovens de 15 anos hoje, eles sabem mais do que eu quando tinha 30 anos. Não porque eu fosse burro ou mal informado, mas os jovens hoje, em função das redes sociais, da gama de informação, o acesso à informação, né? O acesso online, eles estão muito mais ligados. E se não fosse os jovens, esse movimento não estaria acontecendo. Esse movimento vai mudar a história do Brasil no campo político. Dá para ver isso nas mudanças que os políticos fizeram de uma hora para outra, que eles estão apavorados, eles não sabem lidar com essa situação. Graças aos jovens de 15 anos, falta uma coisa, Alexandre, falta os nossos pais e nós ir junto com os jovens para rua. Mas eles virão. É a única maneira de resolver essas coisas na pressão. Eles virão. Político não sabe fazer nada sem jovens. Então, parabéns aos jovens, vem para a rua os jovens, continue vindo para a rua os jovens, mas peçam que os pais venham junto. Por que não, Glaciero, eu estou de acordo contigo, tá? Porque assim, ó, política, ela se faz a partir dos cidadãos. É isso aí. Ela se faz a partir dos cidadãos, tá? Independente da idade que tenha. É isso tá? aí. Ela se faz a partir do cidadão. Então é isso que nós precisamos. Mas é isso que eu quis te falar com relação aos jovens. Eles estão mais politizados que nós anteriormente e a gente achava que eles estavam assim, nem aí, só queriam saber de MSM, né? E joguinhos. Não, eles estão ligados e que bom que o jovem tem essa consciência e graças a eles que essas mudanças estão sendo feitas. E assim, ó, tem muita coisa para mudar. Exatamente. Esse programa com certeza ele renderia ainda muito mais, a gente vai ter mais oportunidade de ter o Glacier, ter o Jonas, ter o Alexandre, ter o Cuca aqui na nossa bancada. Quero agradecer a participação de vocês hoje, fiquei bem feliz com o acontecido. Minha opinião sobre as declarações do prefeito Cláudio, acho que ele foi extremamente infeliz, ele é gestor da nossa cidade, é obrigação dele responder todo e qualquer questionamento, qualquer vez, quantas vezes for necessário. Acho que ficou feio para ele chamar não só quem perguntou, mas pareceu que toda a população de Farroupilha, se questionar ele uma vez ou duas, vai se tornar um demente. O Opinião volta na semana que vem, a gente vai ter aí mais muito assunto para conversar, para debater. Um abraço a todos, eu tenho que deixar aqui um abraço para a Nietzsche e para o José Troitinho, hoje tive a oportunidade de estar conversando com eles também. Um abraço para a Nietzsche e para o seu José, e o Opinião volta na segunda-feira da semana que vem. Um abraço a todos.